O que é consciência? Na linguagem comum, a palavra consciência é quase sempre empregada como equivalente da palavra inteligência, no sentido de atividade mental. Na realidade, a consciência no homem é uma espécie muito particular de tomada de conhecimento interior, independentemente de sua atividade mental. É, antes de tudo, uma tomada de conhecimento de si mesmo, conhecimento de quem ele é, de onde está, e a seguir, conhecimento do que sabe, do que não sabe e assim por diante. Só a própria pessoa é capaz de saber se está consciente ou não em dado momento. Certa corrente de pensamento da psicologia europeia provou, aliás, há muito tempo, que só o próprio homem pode conhecer certas coisas sobre si mesmo. Só o próprio homem, pois, é capaz de saber se a sua consciência existe ou não em dado momento. Assim, a presença ou a ausência da consciência no homem não pode ser provada pela observação de seus atos exteriores. Como acabo de dizer, esse fato foi estabelecido há muito tempo, mas nunca se compreendeu realmente sua importância, porque essa ideia sempre esteve ligada a uma compreensão da consciência como atividade ou processo mental. O homem pode dar-se conta por um instante de que antes desse mesmo instante não estava consciente. Depois esquecerá essa experiência e, ainda que a recorde, isso não será a consciência. Será apenas a lembrança de uma forte experiência. Quero agora lhes chamar a atenção para outro fato perdido de vista por todas as escolas modernas de psicologia. É o fato de que a consciência no homem jamais é permanente, seja qual for o modo como é encarada. Ela está sempre presente ou está ausente. Os momentos de consciência mais elevados criam a memória. Os outros momentos, o homem simplesmente os esquece. É justamente isso que lhe dá, mais que qualquer outra coisa, a ilusão de consciência contínua ou de percepção de si contínua. Algumas modernas escolas de psicologia negam inteiramente a consciência, negam até a utilidade de tal termo. Isso, porém, não passa de paroxismo de incompreensão. Outras escolas, se é possível chamá-las assim, falam de estados de consciência, quando se referem a pensamentos, sentimentos, impulsos motores e sensações. Tudo isso tem como base o erro fundamental de se confundir consciência com funções psíquicas. Falaremos disso mais adiante. Na realidade, o pensamento moderno, na maioria dos casos, continua a crer que a consciência não possui graus. A aceitação geral, ainda que tácita, dessa ideia, embora em contradição com numerosas descobertas recentes, tornou impossível muitas observações sobre as variações da consciência. O fato é que a consciência tem graus bem visíveis e observáveis, em todo caso visíveis e observáveis por cada um em si mesmo. Primeiro, há o critério da duração. Quanto tempo se permaneceu consciente? Segundo, o da frequência. Quantas vezes se tornou consciente? Terceiro, o da amplitude e da penetração. Do que se estava consciente? Pois isso pode variar com o crescimento interior do homem. Se considerarmos apenas os dois primeiros desses três pontos, poderemos compreender a ideia de uma evolução possível da consciência. Essa ideia está ligada a um fato essencial, perfeitamente conhecido pelas antigas escolas psicológicas, tais como a dos autores da pilocalia, porém completamente ignorado pela filosofia e pela psicologia europeias dos 2 ou 3 últimos séculos. É o fato de que, por meio de esforços especiais e de um estudo especial, a pessoa pode tornar a consciência contínua e controlável. Tentarei explicar como a consciência pode ser estudada. Tome um relógio e olhe o ponteiro grande, tentando manter a percepção de si mesmo e concentrar-se no pensamento. Eu sou Pedro Ouspensky, por exemplo. Eu estou aqui nesse momento. Tente pensar apenas nisso.
Siga simplesmente o movimento do ponteiro grande, permanecendo consciente de si mesmo, de seu nome, de sua existência e do lugar em que você está. Afaste qualquer outro pensamento. Se for perseverante, poderá fazer isso durante 2 minutos. Tal é o limite da sua consciência. E se tentar repetir a experiência logo a seguir, irá achá-la mais difícil que da primeira vez. Essa experiência mostra que um homem em seu estado normal pode, mediante grande esforço, ser consciente de uma coisa, ele mesmo, no máximo durante 2 minutos. A dedução mais importante que se pode tirar dessa experiência, se realizada corretamente, é que o homem não é consciente de si mesmo. Sua ilusão de ser consciente de si mesmo é criada pela memória e pelos processos do pensamento. Por exemplo, um homem vai ao teatro, se tem este hábito, não tem consciência especial de estar ali enquanto ali está. E não obstante, pode ver e observar. O espetáculo pode interessá-lo ou aborrecer-lhe, pode lembrar-se do espetáculo, lembrar-se das pessoas com quem se encontrou e assim por diante. De volta a casa, lembra-se de haver estado no teatro e, naturalmente, pensa ter estado consciente enquanto lá se encontrava. De forma que não tem dúvida alguma quanto à sua consciência e não se dá conta de que sua consciência pode estar totalmente ausente, mesmo quando ele ainda age de modo razoável, pensa e observa. De maneira geral, o homem pode conhecer 4 estados de consciência que são o sono, o estado de vigília, a consciência de si e a consciência objetiva.